Salve Maria Imaculada, meus irmãos. Então hoje nós estamos indo para a terceira parte para falar a respeito dos vícios e das virtudes. Então nós começamos com as virtudes, falamos da sua oposição do vício e agora nós voltamos a falar novamente sobre a virtude. E hoje em especial a gente vai tratar da virtude da humildade. A humildade que São Bernardo fala é a trave central da cruz que está fixada no chão, que é a raiz de toda santidade. Pois não existe santidade sem humildade. Você quer saber se uma pessoa tem virtude e vive uma vida em estado de graça? É olhar para ela e ver se ela é humilde ou não. Então, o Provérbio capítulo 11, versículo 2 fala: a sabedoria ela vai morar com os humildes. Então, o dom por excelência dos 7 dons do Espírito Santo, que é a sabedoria, ela só pode morar numa alma que é humilde. Não tem como a sabedoria morar numa alma que é soberba, que é orgulhosa. Então a gente está aí à véspera do Pentecoste e nada mais salutar do que falar da principal graça que o Espírito Santo pode transformar na vida de alguém, que é a humildade. É aquilo que Nossa Senhora fala em Lucas 1,48. Deus olha para sua pobre serva. Olha a humildade de Nossa Senhora. São Paulo ele fala em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada faça por espírito de partido ou vanglória, mas a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Olha o que é ser humilde. Olhar para os outros e ver que os outros é superior a você. Isso é começar a praticar a humildade. E São Pedro também fala na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 5. Em vosso mútuo tratamento, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Olha que mistério. Resiste ao soberbo, mas dá a graça às pessoas que são humildes. Então, quando a gente olha para a humildade, Cristo ele fala: a humildade é o fundamento de todas as virtudes. Seu sal e a sua vida é a humildade que dá sabor a uma vida espiritual. Uma vida espiritual ela não pode consistir na soberba, na vanglória. A vida espiritual ela consiste na humildade. Sem humildade eu e você não vai a lugar nenhum. E ele diz: sem humildade não pode haver obediência, nem pobreza e nem pureza, que não define. Olha aí, não tem para onde você ir. Nunca confio essas joias a alma alguma sem o sólido alicerce da humildade, mãe de toda virtude. Deus nunca vai confiar a joia da obediência, da pobreza e da pureza a uma pessoa que não tem a virtude e a graça da humildade. Tem muitos graus a obediência. Não há, contudo, verdadeira obediência sem humildade. Tampouco é efetiva e real a pobreza sem humildade. Olha o que Cristo vai dizer para mim e para você. A humildade, meu irmão, é a raiz de tudo. Se eu e você não tiver ela no nosso coração, nós não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ele continua dizendo: a humildade é a vida de todo ato puro, de todo movimento santo da alma. Sobre ela somente o Espírito Santo lança as pérolas dos seus dons. Sobre ela somente a divina pomba edifica e forma o seu ninho. Só por meio da humildade trabalha nas almas e não descansa. A ela se comunica constantemente, até possuí-la por inteiro. Onde não está a humildade, tão pouco eu estou lá. Olha aí que mistério. O Espírito Santo não pode estar onde não há humildade. E é isso que faz com que eu e você não viva a santidade. Porque nós somos orgulhosos. A gente é lazarento de natureza. Aí ele diz: a pobreza e a obediência têm a cor e o aroma parecido com a humildade. E aí ele diz: a humildade é filha do Verbo, isso é, filha dele.
Olha que mistério. Nasceu, por assim dizer, na encarnação do seio virginal de Maria. Desenvolveu-se plenamente durante a vida terrena de Jesus. Maria, mais que todos, recebeu seus frutos inestimáveis. Com a virtude da humildade vieram a pobreza e a obediência. Nasceu a humildade, gerou a obediência. A obediência e a humilhação do Verbo ocorreram num só ato. Ato sublime, ordenado à redenção, que o homem nunca poderá entender ou apreciar em seu justo valor. Eu e você não conseguem entender a pobreza, a humilhação, a obediência que brotou da humildade do Verbo encarnado. Mas o que eu e você deve fazer? No mínimo, seguir. É aquilo que São Boaventura dizia: nenhum humilde e nenhum obediente se perde. Olha que mistério. E aí São Francisco de Assis ele dizia: humildade, obediência e pobreza. Não tem como você perder o reino do céu nessas três vias. E o que a humildade faz para mim e para você? Ela nos traz a graça da docilidade, que é filha da humildade, irmã do zelo. É de suma importância para a vida espiritual você ter a docilidade do Divino Espírito Santo na tua alma. O campo vastíssimo que ela percorre é o da obediência cega. E aí Cristo fala: eu tenho a docilidade como minha predileta, perto de mim, muito amada do meu coração, ele diz. É alicerce de grandes virtudes, receptáculo de muitas graças. O Espírito Santo procura para comunicar-lhe suas santas inspirações, pois essa virtude prontamente presta-se a ouvi-la e praticá-las. Por quê? Porque você é dócil. Você é dócil à voz de Deus. Você não se deixa levar pela maré do mundo. Uma pessoa que ela tem humildade, ela é dócil. Deus consegue dominar uma alma assim que tem docilidade e guiar ela para a graça da santidade. E aí ele diz, só que ela tem inimigo. Os inimigos que mais molesta a docilidade é a soberba, o amor próprio. A surdez espiritual que nasce do ócio. Olha que mistério. A soberba molesta a docilidade. Por quê? Porque você não quer ser dócil às inspiração divina. Ao teu anjo da guarda que te cutuca dia e noite. Ao seu amor próprio, porque você quer tomar suas próprias decisões. E aí, olha o principal, a surdez espiritual, que nasce de uma vida de ociosidade. A pessoa não consegue buscar aquilo que é do espírito, ela só busca aquilo que é prazeroso. Torno a dizer, como eu sempre tenho dito, como que uma pessoa não consegue ter leitura, mas ela consegue ficar com o celular o tempo todo na mão. É uma vida de ócio. Mas se você tem uma vida de ócio, cresce em você a raiz da soberba, do amor próprio, e você fica surdo, meu irmão. Você não tem docilidade, você não consegue ter humildade para entender os mistérios divinos. E aí Cristo fala, humildade é a raiz de tudo, docilidade é filha dela. E o que isso provoca numa alma que quer a santidade? Aqui agora começa o martelo. Ele diz, uma pessoa que é dócil, que quer ser humilde, ela tem a modéstia como capa da vida espiritual dela. Então a modéstia, ela não é um ato somente ali de prática. Ela é uma obrigação, meu irmão. É uma obrigação. A modéstia, ele diz, é filha da pureza e da humildade. A verdadeira modéstia não consiste apenas num recolhimento exterior. Isso é, colocar uma roupa. Mas tem sua morada especial no fundo da alma de quem a possui. Porque uma alma que é modéstia, que ela tenha modéstia dentro do interior dela, ela jamais vai tirar o segmento do bom recato, meu irmão. Ela não se desvirtua nem para a direita e nem para a esquerda, ela jamais vai procurar luxo para a vida dela. E aí, olha o que ele vai dizer. A aparência externa brota do que há no interior da criatura. Olha que mistério.
Isso aqui nós teria que ficar repetindo uns 40 minutos somente essa frase aqui. A aparência externa brota do que há no interior da criatura. E aí Santo Ambrósio, doutor da igreja, ele vai dizer que o teu exterior mostra o que você tem no teu interior. Então uma pessoa tudo empiriquitada, uma pessoa tudo luxenta por fora, um monte de par de brinco, os homens uns 3, 4 cintos diferentes, vários par de sapato, de tênis, a mulher a mesma coisa, ainda que ela viva modéstia. Ela tem um monte de vestido, diferente do outro, ela não sabe repetir. Ela não consegue ir numa missa com a mesma roupa toda semana. Por quê? Porque o interior dela está maculado, ela não consegue mortificar, ela não consegue viver uma vida modesta de verdade, porque o interior dela está maculado. Isso não sou eu que digo, meu irmão, é Cristo que está falando aqui. A aparência externa brota do que há no interior da criatura. Então, muito acessório no corpo mostra do que tem no teu interior, porque você quer se parecer. Você quer mostrar aquilo que eu já falei em outros áudios. A igreja ela é toda pintada, as paredes, o teto, ela tá toda ornamentada com vitral, se bem que hoje é difícil achar uma igreja assim. Mas ela tá toda desse jeito. Por quê? Porque essa beleza é pro Criador. Não, você vai lá roubar a cena dentro da igreja. Não, é você que tem que aparecer lá dentro, seja homem ou seja mulher. E aí Cristo está falando aqui, ó. Isso brota do interior que tem teu. Você é orgulhoso, você é frívolo. Você não consegue mortificar a tua carne. E ele continua dizendo, a modéstia não é uma virtude somente das crianças ou dos tímidos, ou dos de baixa condição, porque quem é pobre não tem muita roupa, né? Quem é pobre não tem muito par de sapato. Uma mulher pobre, ela não tem muito tamanco, sapatilha e assim por diante. Ela não tem. E Cristo está falando, a modéstia não é só pra gente assim que pouca roupa tem. Tampouco é uma virtude fraca, mas ela é valente e formosa, ainda que no oculto do seu recato. É uma virtude que se esconde especialmente nos corações que buscam a pureza. É uma virtude altíssima, de alma grande, muito valiosa para mim. Olha o que Cristo está falando. Enquanto a qualidade natural de alguns corações é certamente apreciável, mas sem valor algum para o céu. Não, isso aqui você precisa entender essa frase, moço. Essa frase ela é magnânima demais. Essa frase ela vai agora aqui, ó, como uma pedrada. Nós vamos rodar a funda do rosário aqui e jogar essa pedra na tua testa. Muitos irmãos eles falam para mim, irmão, mas a mulher ela é do grupo de oração, a senhorinha ali da igreja, ela usa calça jeans, camisa de manga capapada do braço aparecendo, usa perfume, passa batom, ela reza pros outros. Eu já vi gente ser curada através dessa mulher, dos homens também, coloca eles na mesma farinha. Eles ajudam os outros, ela é bondosa, ela... Cara, a mulher nunca caiu em coisa errada, a pessoa sempre foi firme na fé. Tudo bem, Cristo está falando aqui. É uma qualidade natural de alguns corações. É certamente apreciável para ele. Cristo não desfaz de ninguém. Essas mulheres com carne enfiada no rego que reza para os outros, que reza rosário todo dia, tudo maquiada, tudo bem vestido. Cristo está falando, eu aprecio a pouca virtude que vocês têm. Só que não tem valor algum para o céu, ele está falando aqui. Isso não te faz você juntar. Meu irmão, o que faz você entrar no reino do céu? Presta atenção nisso. É por isso que São Miguel segura uma balança na mão. É mérito. É mérito. Como que nós entendemos isso? É apreciável o espírita que doa a cesta básica. O maçom que governa todas as cidades do país onde tem um símbolo da maçonaria na entrada é governada por eles. Eles pavimentam a rua, eles ordenam a rua, eles ordenam o ciclo que gira a cidade, o saneamento, a água, o esgoto, a luz. Isso daí, meu irmão, tudo tem a maçonaria por trás. Isso é um benefício, é apreciável. Aí, como que eu vou? Eu vou preferir uma rua de terra aqui em frente de casa, tudo cheio de buraco, com esgoto correndo na rua? Não.
O prefeito maçônico que tem aqui, que eu tenho certeza que ele cuida da cidade e cuida bem, só que ele é maçônico. É apreciável os atos que ele faz para a cidade? É, mas para o reino do céu não tem valor nenhum, porque você precisa ganhar mérito, e mérito ele vem da verdade, de uma vida de humildade, de uma vida de simplicidade, de uma vida de pureza, de uma vida de modéstia. Então tem muita coisa que os outros faz por aí, o macumbeiro que doa cesta básica, isso é legal, é meritório isso aí. Doar uma cesta básica, mas não tem valor nenhum pro céu, porque você tá todo ordenado errado. Tá todo desalinhado. É isso que Cristo está querendo dizer. Vamos repetir essa frase para você entender. Enquanto a qualidade natural de alguns corações é certamente apreciável, mas não tem valor algum para o céu, ele está dizendo. Não tem valor. Você pega essas mulheres da igreja, que anda convencional segundo o mundo, não segundo Deus. Olha aquela. Esses dias eu falava daquela musiquinha de Fátima, né? Que eu não sei cantar e também não sei a letra. Olha que mistério. Que fala, né? Olhai como se veste a mãe do Senhor. Um negócio assim que fala na musiquinha antiga lá de Nossa Senhora de Fátima. Trocaram a letra, não é mais isso que fala. E eu falava pro meu amigo, eu falava, a letra da música fala isso. Olhai como se veste a mãe do Senhor. Ele falou, não, irmão, é outra coisa que fala lá. Eu falando, não. Procura na internet que você vai ver que a letra é isso aí, a verdadeira letra da música. Trocaram até isso aí. Então Cristo fala para mim, para você hoje, se você quer ser humilde, ele tá falando para você, muda tuas vestimentas, olha como se veste a minha mãe. Do contrário, você pode rezar rosário, você pode adorar Santíssimo, você pode servir a igreja, você pode fazer o que você quiser. Eu até aprecio isso. Porque o teu coração tem uma reta intenção, é bondoso o teu coração, mas não tem valor pro céu. Você não está ganhando mérito para entrar para o céu. É aquilo que ele fala no Evangelho. O que dá a tua mão direita, a esquerda não precisa ficar sabendo, porque senão você não tem mérito. Isso é medonho. Porque você vai vivendo do jeito que você quer, você tá me entendendo? Por quê? Porque não tem humildade. A gente lê um monte de livro por dia, fica igual um jumento aqui nesse canal falando. Você precisa mudar de roupa, você precisa se alinhar, porque aquilo que está no teu exterior está vindo do teu interior. Muda a tua conduta, renuncia você mesmo. Taca para fora a vida velha, porque se for para mim, é o que eu falo sempre por aí pros meus amigos. Se for para mim ter várias calças igual eu tinha quando eu não era da igreja, me perfumar, passar gelzinho no meu cabelo, andar bem vestido, então eu continuava no mundo. Eu entrei para seguir Jesus Cristo, eu tenho que mudar tudo, começando pelo aquilo que é mais fácil, que é a própria aparência exterior. Porque o mais difícil é mudar o interior. Mas se eu não consigo nem mudar o exterior, como é que eu mudo o interior? E aí Cristo fala, quando você começa a entrar nesse nível, mudar teu exterior, começar a ganhar mérito, renunciar às pompas desse mundo. Porque é o mundo que traz a moda de você ter vários par de brinco em casa, vários par de sapato, vários tipos de calça. É o mundo que te traz isso aí. É o mundo. Ele fala, se você começa a renunciar a isso, você vai para outra via, que brota da humildade, que é a modéstia espiritual. E aí ele diz, a modéstia sobrenatural é virtude que chega ao seu último grau na perfeição da alma. E aí ele diz: a modéstia espiritual perfeita alça voo, apesar de caminhar debaixo da mais profunda ocultação. Essa modéstia santa abriga-se nos corações desapegados do mundo e de si mesmos, que além de desdenhar toda a honra humana, renuncia totalmente a si mesmo. Olha o que eu acabei de falar para você. Nisso consiste a modéstia espiritual perfeita, não tão só na humildade exterior, mas sobretudo no que se esconde no íntimo do seu próprio coração. Isso é uma modéstia espiritual. E ele está falando, alça voo altíssimo, oculto, porque é você e Deus. Ele diz, consiste na ocultação íntima de tudo que possa atrair o menor elogio alheio, receando muito da própria vanglória. Naturalmente, isso não se envolve a devida sinceridade e clareza que há de ter com o diretor espiritual.
Coisa que é como você procurar um pedaço de ouro no chão. E eu torno a dizer para você, esse áudio aqui é para você ouvir ele de novo. Não tem como você ouvir uma vez só e absorver isso aqui que eu tô te passando. E eu te digo isso não é com soberba não, é com verdade. Você não vai ouvir esse tipo de coisa. Seleciona na tua memória o melhor padre do Brasil. Ele não vai tratar desse tipo de assunto com você. Não vai. Se você falar assim, não, os padres... Não, nem os tradicional. Os tradicional eles se acham. São soberbos de natureza, essa raça de gente. Não tem humildade nenhuma. Eles acham que eles estão certos em tudo e acabou. Você não vai ouvir esse tipo de coisa, meu irmão. E eu falo isso pra você não é com vanglória não, pelo contrário, com tristeza. É uma tristeza ter que falar isso. Que ninguém mais trata disso. Ninguém mais trata. E ele fala, essa modéstia espiritual, ela nasce da humildade. Também é capaz de ir mais além, para um segundo grau de perfeição e buscar o desprezo alheio. Ó, você não busca elogio dos outros, se pelo contrário, você busca ser desprezado por eles, fazendo disso seu alimento preferido. É isso, o segundo grau da modéstia espiritual perfeita. Buscar no oculto o desprezo dos outros. E é difícil, hein? Se os outros não cumprimentam você já acha ruim. Por quê? Porque você quer a pompa dos outros para tua vida. Se você entra na tua igreja, na tua paróquia, alguém não te cumprimentou, você acha ruim. Olha que desgraça, moço, que desalinhado que você tá. Não, o Bertano nem olhou na minha cara, nem me cumprimentou. E Cristo está falando aqui, ó. Uma modéstia espiritual verdadeira, você busca o desprezo dessa galera, tudo aí, seja teus parentes, seja quem for. Não, ele nem olhou para mim, nem me cumprimentou. Olha, o que eu fiz para ele? Não, Cristo está falando aqui, ele que quer ser santo, ele ama isso aí, ser desprezado pelos outros. E aí ele fala, modéstia tem um perfume especial e transcendente. Aquilo que é transcendente, meu irmão, você não consegue entender. Por isso você tem que ouvir isso aqui de novo. Quanto mais se esconde, tanto mais aumenta seu aroma, com que se regozija no meu coração. Olha que mistério. Isso é um mistério muito grande. A modéstia também, ela pode ser fingida. Ou pantomima da modéstia, que geralmente corre no mundo, não tem perfume. Ele fala essa modéstia que é fingida. A hipocrisia é a capa com que se cobre ela. A vanglória, a hipocrisia, a soberba e a dissipação faz também muitas almas terem uma modéstia fingida. O que é a modéstia fingida? A exterior e a interior. A exterior você usa um uniforme. Então quando você vai estar perto de sacerdote, em algum evento católico ou na missa, você vai vestido com modéstia. Mas quando você vai no aniversário, quando você está na tua própria casa, na tua casa você fica de tanga, de bermuda, de qualquer coisa. No aniversário você se veste pomposamente, porque afinal é uma festa. Só uma modéstia fingida exterior. E a interior é como? A interior é para os outros você se mostra santo, mas por exemplo, dentro da tua casa você é o diabo. Quantas vezes eu já não vivi desse jeito dentro da minha casa? Igual o diabo. Para os outros você é bom. Dentro da tua casa você é o capeta. E Cristo está falando, essa modéstia, ela é falsa. Por quê? Porque você tem vanglória no teu coração, você se acha. Então, por exemplo, na rua onde você vai uniformizado, né? Nos eventos, na igreja, você vai uniformizado. Mas na tua casa você se veste de qualquer jeito, como se Cristo não estivesse dentro da tua casa. Você mesmo tocou ele. Porque você acha que ele não está ali te vendo. O olho dele penetra tudo, o olho que tudo vê não é o do capeta, é o de Deus. Então, na igreja isso é uma coisa, na tua casa isso é outra, no teu dia a dia isso é outro. E isso vem do quê? Da vanglória que vem do teu coração. E aí Cristo está falando, você é hipócrita, põe uma máscara. Você é soberbo porque você não quer se rebaixar e fazer aquilo que é certo. E você é uma pessoa dissipada. Você não consegue juntar tudo, você é sempre dissipado. E aí Cristo fala, quando você vive uma modéstia exterior e interior,
você tem pudor no teu coração. O pudor é filho da pureza e da modéstia. E é irmão da inocência e do candor. Encontra-se principalmente nas mulheres, olha aí. Jesus batendo, moço, em pleno sábado de véspera de Pentecoste. Cristo está falando que você tem que ter pudor. E isso vem principalmente na mulher. As mulheres não têm pudor, moço, nem no sentar. Ó, como uma mulher perde o pudor facilmente montando numa moto ou numa bicicleta. A bicicleta só dá certo uma mulher montar numa bicicleta quando a bicicleta era igual aquelas bicicletas CC, que o cano do meio dela ali que vai pro banco, que sai do guidão, ele é rebaixado antigamente. Era assim. Eu estudo até isso, meu irmão. Você acredita que eu tenho que estudar até isso para passar aqui? O cano da bicicleta saía do guidão e ele era rebaixado de forma que a mulher não erguia a perna. Ele erguia uns 20 centímetros o pé ali e ela já estava montada na bicicleta. Hoje não, você não acha mais bicicleta assim. Então a bicicleta e a moto, a mulher, ela vai passar a perna, ela joga a perna lá em cima, ela se abre tudo. Desculpa falar desse jeito, mas é a verdade. Olha onde o maligno ele age. Seja de saia, seja do jeito que for. É muito esquisito isso. E quando você estuda e vai a fundo, porque eu estudo e vou buscando, eu vou cavucando aquilo que o diabo semeou. Você vê que biologicamente uma mulher não poderia nem dirigir um carro. Agora você vai falar que eu sou louco. Mas é a verdade. Por que você acha que nenhuma mulher dirige bem? Ah, mas tem mulher que é até piloto de avião, pilota carro. Não, não, isso aí é exceção, é mulher que já virou homem já, isso aí pra mim. Biologicamente, uma mulher não pode dirigir um carro. Por quê? Porque ela foi feita para ficar em casa, cuidar do marido, dos filhos, ser a estrutura, o alicerce da casa que sustenta a casa inteira. Por isso que toda mulher tem aquela frase que a gente brinca, né? Mulher no volante, perigo constante. Porque ela não tem raciocínio para isso, porque isso é coisa de homem fazer. Isso é coisa de homem se arriscar numa rodovia aí a 100 por hora com um carro ou com uma moto. Não é coisa de mulher fazer. Mulher não foi feita para isso. Deus não fez a mulher para esse tipo de coisa. Mas tá tudo desandado. Mas isso não é assunto para tratar aqui. Eu acho que você não tem preparo para ouvir esse tipo de coisa se eu dar andamento nisso. E aí Cristo fala, existe esse pudor, mas existe o pudor espiritual. E aí ele fala, jamais eu me desposo, a não ser com almas púdicas, que têm pudor espiritual. Deus abençoe. É aí que você entende. Quando a gente sempre fala, né? O pudor espiritual, ele tá tudo nisso. Ele vê Deus em tudo. Ele vê Deus em tudo. Ele vai entrar numa igreja, ele não consegue entrar numa igreja de qualquer jeito. Ele bate o joelho dele lá no chão, faz um sinal da cruz decente. Ele tem pudor espiritual. Ele vai rezar, ele não fica as pernas abertas, sentado de qualquer jeito. Quando reza sentado, ele senta firme e reza com pudor. Quantas vezes eu e você erra nisso? Cristo está falando, eu quero uma alma que tem pudor espiritual. Tem pudor espiritual, senão eu não me desposo com ela, ele está falando. Eu não me enamoro dessa alma. É aquele cara, né? Que ele vai no lanche com a namorada dele vai com decote, vai com os ombros, com os peitos aparecendo, e ele tenta cobrir a mulher, e a mulher já começa a brigar com ele, porque ela não tem pudor. Cristo está falando a mesma coisa, o pudor espiritual é a mesma coisa, você tem que se portar diante de uma imagem, diante do crucifixo. Você tem que se portar como soldado, é aquilo que São Luís de Montfort fala, quando você vai iniciar o rosário, você se imagina vendo. E que não é uma imaginação, uma brincadeira, é a realidade. Mas ele usa desse termo. Você se imagina na presença de Cristo sentado no trono e Nossa Senhora. Como você deveria se portar diante deles? Isso é pudor espiritual. E aí Cristo fala, isso só parte de um coração que tem boa vontade. E ele fala, a boa vontade te traz a abnegação, porque vem da humildade, da renúncia de si, e é o sacrifício e o desejo constante de me agradar. Olha como que vai fazendo uma ramificação a graça da humildade que nós estamos tratando aqui hoje, nessa terceira parte.
A boa vontade, meu irmão, é o desejo constante de agradar a Deus. Então, tem dia que você não tá bem, mas você vai ler do mesmo jeito. Tem dia que você não tá legal, mas você vai jejuar do mesmo jeito. Tem dia que você tá com a tua cabeça explodindo e você fala, eu não encerro o meu jejum porque eu tenho boa vontade. Tem dia que você não quer rezar, você fala, eu vou rezar, não interessa. Por quê? Porque você tem a boa vontade. Que parte do tronco principal, que é a humildade. Que uma pessoa humilde, ela entende que não tem essa, ela tem que rezar para a própria salvação dela. Se ela não rezar, ela está perdida devido aos seus próprios pecados. Você tem humildade, meu irmão. E o que isso gera? Cristo fala, gera a mansidão, que é filha da retidão e dom do Espírito Santo. Esta virtude é indispensável na vida terrena do homem e muito rica em fruto para a alma. Como é difícil achar a mansidão, hein? Eu falo isso por mim mesmo. Como é difícil. A mansidão, ele fala, gera a bondade, porque a humildade é a sua própria vida. Olha que mistério. A bondade, ele diz, é a humildade na vida, a obediência no centro, a pureza na atmosfera, a pobreza é sua delícia, a penitência é seu alento, a presença de Deus é seu ser todo, a oração é a seiva que a faz crescer, o sacrifício é sua delícia, Deus e o amor divino é o seu tudo. Por quê? Porque a pessoa tem bondade no coração. E as suas armas com que se defende de todo inimigo, da desgraça do diabo que ataca toda hora, como quando uma pessoa é bondosa, ele fala, é o conhecimento de si mesmo e o auxílio divino. Ou seja, a humildade e a sua confiança que ela tem em mim. Ô meu irmão, tá na hora de eu de você começar a ser bom. Bom com todo mundo. Você tá me entendendo? E ele fala: essa bondade gera a amabilidade, que é filha da bondade. A verdadeira amabilidade tem como base a expiação. Uma pessoa que tem amabilidade, que São Paulo cita nas cartas dele, ele é uma alma expiatória. Tudo ele faz para salvar a alma, para o bem da igreja e para o seu próprio bem, meu irmão. Os intempéries do tempo, uma pessoa que tem amabilidade, ela aguenta com firmeza o calor, o frio, a chuva e assim por diante. E aí Cristo fala, só que ela tem inimigo. E seus inimigos são os inimigos capitais. A cólera, a falsidade, a hipocrisia e o engano. Sua defesa, ele diz, está na continência, na retidão, na simplicidade e na prudência. Olha que mistério. Ele fala, uma pessoa que tem a amabilidade, ele tem também aquilo que São Paulo fala nas cartas dele, a benignidade. E aí ele diz, essa virtude não se hospeda num coração soberbo. Uma pessoa que tem benignidade, ela não é soberba. E isso, meu irmão, é uma construção que eu e você tem que ter. Esses dias que eu levei minha esposa pra fazer um exame, eu tava pro lado de fora olhando, eu reparei uma véia fazendo um sinal assim de zíper fechado na boca, dizendo pra pessoa que tava com ela que não, eu fiz ele fechar a boca, eu falei isso. Aí eu comecei a meditar nisso. Você nunca vai ver eu e você se auto menosprezando, se autocondenando. Você só vai ver eu e você se autoelogiando, mostrando conquista, mostrando soberba. A gente é soberbo. A gente nunca gosta de falar de derrota, só de vitória. E isso é protestantismo puro, que é satanismo. E aí Cristo está falando, uma alma benigna, ela reconhece os erros dela. Ela reconhece que ela é uma porcaria, que ela tem que se emendar e tomar vergonha na cara. É um mistério. E isso, quando você começa a entrar nessas vias, ele fala, você vai para um outro galho da humildade, que se chama doçura. Aí ele diz, aqui eu não falo dos pacíficos por natureza, mas da doçura e da paz adquirida na luta contínua e na prática de toda virtude. Falo daqueles que, havendo lutado contra suas próprias paixões desordenadas e vícios, conseguiram vencer pela minha graça
a si mesmo e alcançaram a doçura e a paz para eles e para quantos os rodeiam. Essa doçura, ele diz, é a que faz os filhos de Deus e os herdeiros do céu. Olha que mistério, meu irmão. É muito tremendo demais isso aqui. A verdadeira doçura, ele diz, não está nas palavras melosas e amorosas. O mundo se engana com essa moeda falsa, que circula mais do que parece à primeira vista. Olha aqui. Não é dessa doçura que ele está falando. Mais ainda, muitos dos que usam em profusão palavras melosas e amorosas, além de não ser de Deus, são do demônio, cheios de soberba disfarçada e traiçoeira. É por isso, meu irmão, que nós fala a verdade mesmo. O que nós tem que falar, nós tem que falar e acabou. E não interessa se alguém gosta daquilo que nós falamos ou não. Cada dia que passa, as portas fecham mais. Cada dia que passa, mais difícil tá você pregar. Porque você vai lá e mete o pau, desce a verdade, fala. Ô meu irmão, toda verdade que nós procura falar, ela procede de uma doçura que quer ter o próprio bem. A pessoa não entende isso. E Cristo está falando aqui, ó. Palavra melosa e amorosa, além de não ser de Deus, essas pessoas que vai pregar por aí, ela fica só com melação, só com palavra adocicada, palavra amorosa, que tudo vai dar certo para você, tudo é aquela melação. Deus, ele tá falando aqui, ó, além de não ser de Deus, são do demônio, cheio de soberba disfarçada e traiçoeira. Muito mal, ele diz. Muito mais do que se crê. Essa falsa doçura causa na vida espiritual a perca da graça e a perdição eterna. Olha que desgrama, moço. Aí ele fala: é necessário buscar uma vida de doçura, ficar na minha presença, mudar. E aí ele diz: isso vai te trazer uma condescendência reta, que traz uma vida de sacrifício de si mesmo, pois quase sempre implica uma violência ao próprio coração. Condescendência reta, não desvio nem para a direita e nem para a esquerda. Eu mato a mim mesmo, eu me crucifico a mim mesmo, eu renuncio à própria desgraceira do meu coração, porque Cristo fala no Evangelho de São Mateus, tudo procede de lá. Aí ele fala, agindo assim, você vai ter delicadeza. E ele diz que é uma bela qualidade e uma bela e fina virtude. É filha da limpeza e do amor de Deus. Isso é, você limpou, meu irmão, tudo aquilo que o mundo, a carne e o demônio plantou no ser. Você limpou. Limpou, limpou, limpou. Limpou. Limpa, você faz uma limpeza geral, porque você teve delicadeza. Delicadeza é filha da limpeza, ele está falando, e do amor de Deus. Você ama Deus, para você não tem mais graça as coisas desse mundo, os atrativos que esse mundo te coloca. E ele faz, e ele fala, para encerrar hoje, ele diz, essa delicadeza também ela é espiritual. A alma delicada não peca, e a alma que não peca se salva. Olha aí que mistério. Quando chega a falhar, logo se arrepende e se humilha e chora seu pecado ou sua falta. E aí ele diz, certamente numa alma que tem delicadeza espiritual, não sobrepuja o amor próprio por ver-se feia e manchada, mas o amor de Deus que continua sendo seu norte, isso é, orienta você. Por isso, sofre e por sua infidelidade morre de pena ao considerar a bondade infinita de Deus. Muitas graças e méritos são alcançados em favor da alma feliz que pratica essa virtude. Ter delicadeza. Uma alma delicada, ela vê aquilo que está muito extravagante na vida dela, na conduta dela, no jeito dela. Ela não procura ser escândalo para os outros dentro da igreja. Há partes da missa que ela renuncia a si mesma para não causar escândalo com os outros. Então, quantas vezes eu tava na... Isso é uma delicadeza, estou te dando como exemplo. Quantas vezes eu fui para a fila da comunhão, faz 2 filas, né? Eu procuro sempre comungar com o padre. Sempre com ele, porque ele é a pessoa de Cristo ali. O resto é acréscimo
e loucura. Mas tem dia que não dá. Aí forma a fila aqui, do lado do padre tá o ministro. Só que no ministro acabou as pessoas. Muitos amigos meus estão na fila da comunhão, eles permanecem, eles não tá nem aí. Mas, meu irmão, tenha delicadeza. O coitado do pobre do ministro, que ele não tem culpa, talvez ele tá lá por ignorância. Ele fica ali a ver navio, ninguém vai com ele, só com o padre. Eu me desvio da fila que eu tô com o padre e vou nele. Isso é ter delicadeza espiritual, não ser escândalo pros outros, não deixar o coitado lá sozinho. Porque se ponha no lugar do cara. Se ponha no lugar da pessoa. Você tem que ter delicadeza, meu irmão. Delicadeza. E é nessas coisas simples, simplória, que passa despercebido. Que você age na presença de Deus. E aí ele diz para terminar: quais são seus inimigos? O próprio mundo. A vaidade e os escrúpulos, porque afinal, nossa, eu não comunguei com o padre. Todo mundo permaneceu lá, eu deveria ter comungado com o padre, não com o ministro. E agora? Agora eu falei, porque não era para mim. O próprio nome diz, é ministro extraordinário, é só num caso de urgência. Dava para todo mundo ter comungado com o padre, porque afinal, a fila ficou só com o padre. Cristo está falando aqui, ó. Seus inimigos é o mundo, a vaidade e os escrúpulos. Então, meu irmão, que eu não seja escrupuloso, que eu tenha delicadeza espiritual. Tem hora que não é para você agir de uma forma, você precisa agir de outra. E aí ele fala, seus únicos apoios é a humildade e a pureza, que é aquilo que nós falamos lá no começo hoje desse áudio. Então eu digo para você, meu irmão, nessa terceira parte do Tratado dos Vícios da Virtude, na qual a gente fala da humildade. Seja firme. É fácil? Não. Quantos exemplos a gente tem de santo que lutou anos e anos? Ó, aquilo que a gente já falou em outros áudios, é um exemplo exímio pra gente ter. De um São Jerônimo, depois de 60 anos morando numa gruta, batendo pedra no peito, a comida do homem era a raiz, a bebida dele era espremer a raiz e beber o cardo amargo. O travesseiro dele era uma pedra, o colchão dele era o chão seco e o cobertor dele era a misericórdia de Deus. E mesmo assim ele fala, ele lembra daquilo que ele via lá em Roma quando ele estava lá estudando. Da desgraceira que era a vida lá. Ele lembra, ele deveria lembrar das pessoas imodestas andando naquele tempo. Dos homens frívolos. Você tá me entendendo? Então, meu irmão, quando vai terminar, Euclides, todo esse trabalho espiritual que nós estamos tentando empreender? Quando você morrer, olha que legal. Quando eu e você bater as botas. Aí vai terminar tudo isso daí. Então, meu irmão, seja firme. Ouça de novo esse áudio sem pressa. Procura olhar para a tua vida mesmo. O jeito que você senta no sofá, o que você faz. A tua conduta e começa a ter pudor na tua vida. Que Deus vai te honrar você. Salve Maria Imaculada.